Caras amigas e caros amigos, uma boa tarde a todos. Espero que tudo aquilo que foi aqui vaticinado como o que irá ocorrer nesta Universidade de Verão seja plenamente atingido, fundamentalmente nos resultados que serão colhidos aqui, nesta semana de trabalho, mas particularmente nos resultados que seguramente serão colhidos pelo vosso trabalho no futuro ao serviço de Portugal, municiados desta informação e desta formação que esta Universidade vos pretende dar. Saber que o nosso partido continua a fazer da aposta na formação e na preparação das gerações mais novas uma aposta central da sua ação política interna, é saber que estamos a preparar o futuro de forma mais segura e, acima de tudo, de forma mais competente. E é nesta circunstância que queria começar por saudar-vos, a todos vós, à comunicação social que nos acompanha ao longo de todas estas universidades, dando eco àquilo que cá acontece. E esta universidade, apesar de não tratar nem estar envolvida na temática da preparação das próximas eleições legislativas, não deixará de ser, simultaneamente, um espaço de observação atento dos meios de comunicação social ao que cá se passar, porque muito do que cá for dito terá reflexo no exterior e no debate político que se inicia em Portugal em direção às eleições legislativas. E por isso, esta é uma Universidade de Verão histórica. É nesse âmbito também que queria saudar o Sr. Presidente da Câmara e nele todos os autarcas presentes, saudar os convidados nacionais e estrangeiros que cá estão e permitam-me uma palavra também à juventude do MPLA que está cá representada, saudar e dar uma palavra de especial apreço ao nosso companheiro Carlos Coelho e a toda a organização que com ele montam e colocam de pé esta extraordinária Universidade de Verão. Há muito trabalho ao longo do ano, invisível, e há muita gente a trabalhar para tornar possível que esta semana seja uma semana perfeita para aqueles que estão aqui nesta Universidade de Verão. E saber que com ele, com os reitores adjuntos que o acompanham neste trabalho, já há uma transmissão também de responsabilidade e um alargado de cultura para que esta Universidade de Verão não seja a história de um homem só, mas sim também a história de uma geração que dá lugar a outras gerações na responsabilidade e cultivando este caminho em conjunto. Isto faz do Carlos Coelho um exemplo entre nós, de humildade, de serenidade, mas também de consistência e de coerência de uma vida dedicada a causas públicas. Por isso, Carlos, num tempo em que se discute tanto o tema da coerência, da constância e também da garantia de que somos capazes de levar mais longe os nossos desafios, tu és um bom exemplo daquilo que o PSD consegue fazer com os seus quadros e com pessoas do teu calibre intelectual e pessoal. Caro companheiro Simão Ribeiro, Presidente da JSC Nacional, é uma grande responsabilidade liderar a maior e mais importante estrutura de juventude portuguesa. Mas, acima de tudo, estou certo que será também um grande orgulho poderes contribuir de forma decisiva para o trabalho que temos pela frente nos próximos tempos. E esse trabalho é decisivo não para a minha geração, mas para a tua geração e para a geração destes jovens que aqui estão hoje. Portugal espera e conta poder continuar um caminho de recuperação e um caminho de afirmação de um tempo que é um tempo de confiança e um tempo de coerência. Esta é a terceira sessão em que eu tenho o privilégio e a honra de poder estar presente. Sessão de abertura. Queria, nesta circunstância, dirigir uma palavra especial a duas pessoas cá presentes, dado o tempo que vivemos.
ao nosso cabeça de lista pela coligação Portugal à Frente, Cristóvão Crespo, e também à Ana Isabel Abreu, que é a representante do CDS-PP nesta coligação Portugal à Frente. Eles simbolizam, neste distrito, a harmonia que se construiu nesta coligação, que junta dois partidos, não por taticismo, não por eleitoralismo, mas, acima de tudo, por querer continuar a trilhar um caminho de responsabilidade e de estabilidade que Portugal precisa. Se em 2013 vinha esta Universidade de Verão dizer que começávamos a conhecer sinais de retoma, em 2014 recordo-me de estar nesta Universidade de Verão depois de termos perdido, poucos meses antes, umas eleições legislativas e de termos o Partido Socialista em 2014 mergulhado, depois de ter vencido umas eleições, mergulhado numa profunda instabilidade interna, porque havia quem entendesse que a vitória tinha sabido a pouquinho. Ora, o que há de paralelismo entre o ano passado e este ano? É que este ano não estamos no pós-eleições, mas estamos no pré-eleições. Este ano estamos no período pré-eleitoral legislativas de 2015, mas temos o mesmo Partido Socialista, mais uma vez, mergulhado num processo interno de falta de confiança no futuro e embrulhado num conjunto de episódios que fazem com que se instale de forma crescente uma dúvida metódica no Partido Socialista sobre se as mudanças que realizaram no ano passado, eram as mudanças necessárias para o caminho que desejavam trilhar. Isto é, tal como em 2014, em 2015 temos um Partido Socialista que não é fator nem de confiança, nem de estabilidade. É um Partido Socialista que, tal como em 2014, vive instável e preocupado com o seu próprio futuro. Há uma crise de confiança interna, não gerada pela ação política da maioria, mas gerada pelos erros estratégicos permanentes que têm sido cometidos pelos responsáveis máximos desse mesmo partido. Numa palavra, o Partido Socialista tem tido dificuldade em acertar o passo com a realidade e, acima de tudo, com Portugal. E é neste sentido que vos quero falar de Portugal. E é falar de Portugal que importa lembrar o caminho que fizemos e aquilo que queremos fazer. Numa breve alusão ao caminho que fizemos, recordar que erros de governação, com modelos como a indução do consumo e da procura interna em 2009 e 2010, 2009, porque era ano eleitoral em que se conjugavam 3 eleições, um governo socialista levou Portugal em 2011 a um resgate. Esse resgate levou o país a passar por um período de recessão muito forte até 2013. Mas nesse período de recessão, aquilo que aconteceu foi que houve um governo que em 2011, assumindo responsabilidades, não cruzou os braços, não se deixou impressionar pelas dificuldades, encetou um conjunto importante de reformas em Portugal, na administração pública, nas finanças públicas, na economia, no mercado de trabalho, na justiça, na educação, na saúde, que tornou possível que essas reformas dessem lugar a uma retoma. Isto é, resgate igual a recessão, reformas igual a retoma. Ou uma retoma que não foi fácil ser alcançada. Durante o período de lançamento e aprovação das reformas, num tempo em que cumpríamos um pesado resgate, os portugueses confiaram e não desistiram. Em contraponto, a oposição fez coro num discurso pessimista e negativista, não acreditando nem confiando. Ora, não podem vir agora reclamar confiança aqueles que não confiaram em Portugal e nos portugueses nos momentos de maiores dificuldades e de maiores desafios. Esta retoma não é uma promessa, como muitos hoje fazem para o futuro. É, antes de mais, um facto. A retoma que Portugal hoje vive não é uma promessa como muitas daquelas que hoje alguns partidos da oposição fazem quanto ao futuro, que procuram projetar, mas é um facto concreto nas nossas vidas. Se não, vejamos. A produção industrial recuperou e no segundo trimestre de 2015 teve novamente um crescimento homólogo de 2%.
as exportações continuam a crescer, atingindo valores históricos, como aconteceu em abril, com mais de 9,7%. O crescimento económico, pelo 7º trimestre consecutivo, atingiu o valor de 1,5% em termos homólogos. A criação de empresas atingiu um dos valores mais elevados de sempre, com a criação de 2,5 empresas por cada uma que fecha. O emprego, esse, felizmente para muitos portugueses, para mais de 200 mil portugueses, não é uma promessa, é uma realidade. É um facto nas suas vidas. Por muito que tente ser escamoteado pela oposição, desvalorizando os números do INE e desvalorizando os números do Instituto de Emprego e Formação Profissional, e por muito que prometam mais centenas de milhares de emprego para o futuro, a verdade é que há mais de 200 mil portugueses que hoje sabem que a retoma lhes trouxe um posto de trabalho. Essa retoma que é um facto e não uma promessa, como muitos hoje fazem na vida pública, também existe na redução do desemprego. Hoje o número de portugueses desempregados registados pelo INE é inferior àquela que existia quando nós assumimos a governação em 2011, por muito que isto custe ouvir à oposição. Já nem nos lembramos de falar dos juros da dívida pública. Passamos de uma situação de não ter crédito a termos juros negativos da nossa dívida pública. Parece um facto tão normal, parece uma coisa tão longínqua, a realidade de há poucos anos atrás, há alguns meses atrás, em 2011, ninguém nos querer emprestar €1, porque não tinham confiança em Portugal. Executámos o CREN de forma exemplar e lançámos um novo programa de investimentos estruturais para o futuro Portugal 2020, com fundos comunitários, que abre um novo espaço de afirmação de uma economia mais competitiva, geradora de emprego, mas também de uma intervenção num Portugal 2020 através de fundos comunitários, de um país mais solidário, tendo um programa operacional próprio para a inclusão e solidariedade, como nunca teve no passado. Muitos falam de confiança. Ora, o clima económico e os indicadores do clima económico, e não são do PSD nem do CDS, são do Instituto Nacional de Estatística, dizem-nos que o indicador de clima económico atingiu o valor mais elevado desde maio de 2008, recentemente. E que, a nível do comércio, que tantos falam que querem defender porque é preciso induzir o consumo e o mercado interno para que o comércio atinja valores de atividade económica, é o valor mais elevado desde julho de 2001. Isto não são números do nosso partido. Isto são números do Instituto Nacional de Estatística. Fala-se em confiança dos consumidores, que é preciso repor a confiança dos consumidores. Ora, essa confiança iniciou-se em janeiro de 2013 e em julho de 2015 atingiu o valor mais elevado desde abril de 2002. Julgo que estes números e estes factos falam por si de forma clara e suficiente. Não é preciso apregoarmos confiança. Nós construímos-la todos os dias no nosso trabalho ao longo destes 4 anos de governação. Como veem, os consumidores estão confiantes. Não é necessário meter o país em aventuras, nem em contos de crianças, para recuperar a economia. Para recuperar a economia, contamos com as exportações e com a ajuda que essas exportações e o crescimento da economia gerarão na recuperação de rendimento das famílias e, naturalmente, na indução do consumo. Os contos de crianças dão, por norma, lugar a mais resgates. É um filme que nós podemos ver hoje completo. A Grécia mostra a evidência no que resultam as aventuras e as promessas irrealistas. Aqueles que em janeiro em Portugal clamavam de alegria pela vitória de Syriza, hoje evitam o assunto Grécia e afirmam já que não é um tema de prioridade nas suas conferências de imprensa. É como que se um tabu se tivesse abatido sobre o maior partido da oposição. A Grécia desapareceu do mapa político do discurso da nossa oposição. O Dr. António Costa, recordam-se, rejubilou na noite eleitoral da Grécia com a vitória de Syriza. Hoje não esconde o incómodo e até o enfado
quando os jornalistas lhe perguntam sobre o processo que está a acontecer na Grécia. É confrangedor ver como o PS vive angustiado com este tema. E é confrangedor ver como alguns políticos fogem como o diabo da cruz do tema Grécia. É caso para dizer que a confiança não se reclama, nem se apregoa. A confiança constrói-se com coerência e resultados, e não com promessas e incoerências. Recordo que quando apresentámos a reforma do mercado de trabalho e a aprovámos em concertação social em 2012, e a reforma do IRC que a aprovámos com o apoio do anterior líder do Partido Socialista em 2013, muitos criticavam essa reforma, dizendo que não resultaria em mais investimento privado, na geração de mais emprego, mas que levaria a uma quebra da receita fiscal e que colocaria em perigo aquele que era o caminho de recuperação das nossas contas públicas. Hoje, pelo resultado que conhecemos no dia de hoje da execução orçamental, podemos dizer que eles mais uma vez se enganaram. A reforma do mercado de trabalho feita em concertação social. A reforma do IRC feita na Assembleia da República com a participação externa dos parceiros sociais que se empenharam vivamente para que ela acontecesse, não só gerou mais receita, como gerou mais investimento, mais confiança dos investidores, gerou mais resultado e mais crescimento económico e, acima de tudo, gerou mais emprego. E o resultado fiscal está à vista. Aqueles que não acreditaram hoje estão embaraçados com aquilo que se está a conhecer. Mas não aprenderam com os seus erros. É de embaraço em embaraço, sem nunca saberem recuperar dos erros que cometem. Nós apresentamos aos portugueses com um programa para o futuro, mas com um passado de provas dadas e com resultados que no devido tempo anunciámos serem possíveis de atingir e que agora estão à vista de todos. Não fizemos promessas vãs, apresentámos propostas e objetivos e metas que hoje se concretizam, como eu acabei de referir. Hoje Portugal olha para o futuro com mais confiança, que foi a confiança que, em conjunto, a maioria e os portugueses construíram ao longo destes 4 anos de governo. Mas temos ambição. Temos a ambição de olhar para o futuro e saber que há muitas reformas para continuar e há um trabalho que deve prosseguir. E foi por isso que apresentámos um programa eleitoral simples. Não temos 20 objetivos, nem 30 objetivos. Nós apostamos em 5 áreas muito concretas e muito simples. Primeiro, o desafio demográfico. Não há país nem nação que possa sobreviver com um desequilíbrio demográfico como aquele que há vários anos estava a viver e que muita gente, falando em sordina sobre ele, nada fez para o colocar na agenda política. E foi o primeiro-ministro, no Congresso do PSD, em 2014, que colocou a agenda da natalidade e da demografia como tema nacional. Recordam-se que na vossa última Universidade de Verão também foi um tema falado pelo professor Joaquim Azevedo. E foi o professor Joaquim Azevedo a personalidade escolhida pelo PSD para liderar uma equipa de personalidades independentes que apresentaram um relatório também independente sobre aquelas que eram as missões que deveriam ser levadas por diante para remover os obstáculos à natalidade em Portugal. E, portanto, o desafio demográfico, que hoje começa a ter sinais positivos em alguns elementos que são conhecidos, é um desafio que deve continuar por várias gerações. Não há nação sem povo e nós somos uma nação orgulhosa da nossa história e queremos continuar a ser um povo com esta nação. Valorizar as pessoas, apostar na formação, apostar na qualificação, combater todas as formas de desigualdade social implica dar igualdade de oportunidades. A educação e a formação são o grande instrumento capaz de criar a igualdade de oportunidades numa sociedade moderna. E é por isso que nós falamos do ensino vocacional, falamos da aposta na autonomia das escolas, falamos na aposta do envolvimento das comunidades locais também na gestão de programas pedagógicos e falamos de uma escola moderna, assente na responsabilidade e nos objetivos, mas também na qualidade e na prestação de provas por todos os agentes escolares. Falamos
em combater as desigualdades e reforçar o Estado Social. Como é bom hoje falar em reforçar o Estado Social. Durante estes anos de dificuldades, quando todos andavam a dizer na oposição que nós estávamos a acabar com o Estado Social, nós tivemos um programa de emergência social. Esse programa de emergência social injetou mais de 1.000 milhões de euros em ações concretas para responder à emergência social que o país vivia. E apostámos no apoio aos casais desempregados, reforçando, por exemplo, a majoração de subsídios de desemprego. Apostamos na criação de subsídios de desemprego para trabalhadores independentes. Apostamos na criação de subsídios de desemprego para profissionais da área, pequenos empresários que, perdendo o seu negócio, não tinham proteção no desemprego. Apostamos no alargamento da proteção social em Portugal. Mas não estamos satisfeitos. Apostamos em fazer aquilo que era o nosso trabalho em tempo de emergência social, mas olhando para o futuro, olhando para os desafios que temos pela frente, entendemos que o futuro exige um programa de desenvolvimento social. Um programa de desenvolvimento social que responda ao novo tempo que Portugal vive. O novo tempo de recuperação económica, o novo tempo de crescimento económico e também o novo tempo de oportunidades que devem ser agarradas para uma intervenção pluridisciplinar de vários ministérios dirigidos em conjunto para o combate às desigualdades sociais, garantindo que nenhum português fica de fora de uma oportunidade de poder construir um futuro melhor. Falo-vos, por exemplo, do programa Saber Mais, que procura reunir comunidades autárquicas, locais, comunidades nacionais, responsáveis nacionais, o ensino superior politécnico e instituições da economia social na criação de oportunidades de formação e de ensino pedagógico, lúdico-pedagógico para muitos jovens ao fim de semana que tenham dificuldades de aprendizagem, nomeadamente oriundos de meios sociais mais desfavorecidos, como bairros sociais. Nós não cruzamos os braços, nem escolhemos as palavras mais bonitas para dizer as coisas. Se existe esse problema, temos que o combater. E, portanto, é o tempo de fazermos o trabalho através de uma intervenção que envolve vários agentes do poder central e do poder local e a sociedade portuguesa, numa lógica de responder aos desafios que esses jovens precisam de ver respondidos. Mas foi tempo em que aumentámos as pensões mínimas em Portugal e continuaremos a aumentá-las no futuro. Sabem que houve um tempo em que aqueles que dizem que têm o monopólio do coração social congelaram todas as pensões em Portugal. As pensões de 7, de 10 mil euros por mês, juntamente com as pensões de 200 euros por mês. Para eles, um pensionista de 240 euros tinha o mesmo valor social que um pensionista de 10 mil euros. E é por isso que nós não nos conformamos com essa realidade. E queremos continuar a fazer o trabalho que fizemos de recuperação do poder de compra dos pensionistas das pensões mais baixas e apostar num combate sem tréguas a todo o tipo de desigualdade social. Sabem que, olhando para a agenda política que hoje está no país, há algo que fica muito claro aos portugueses. Hoje a agenda positiva para Portugal está na coligação Portugal à Frente. A agenda negativa, pessimista, derrotista e muito eleitoralista está no maior partido da oposição. Porque não só tenta destruir o trabalho alcançado pelos portugueses que tiveram confiança em si e em Portugal nos anos de dificuldades, como ainda tenta prometer objetivos completamente improváveis e repetir erros do passado que nos conduziram a momentos históricos que não queremos voltar a viver. Mas, caros amigos e caras jovens aqui presentes, o quarto objetivo é promover a competitividade e continuar a apostar num emprego qualificado e num mercado de trabalho modernizado capaz de responder à escala global às necessidades que as nossas empresas vão tendo de ter uma mão de obra extremamente qualificada e capaz de oferecer um produto final qualificadíssimo também sob o ponto de vista do valor acrescentado que se obtém. E, por fim, continuar a reformar o Estado numa lógica de o aproximar cada vez mais das pessoas, como temos feito com o programa Aproximar,
de uma administração pública que se organiza em função do cidadão e não obriga o cidadão a organizar-se em função da administração e, acima de tudo, uma administração pública mais amiga das famílias e mais amiga das empresas. Queria-vos falar de um desafio eleitoral que se coloca nos próximos tempos, que é chamar os jovens a votar. Chamar os jovens que votam pela primeira vez para lhes dizer que há 4 anos, quando eles não tinham a oportunidade de expressar o seu voto, o país não tinha futuro. E que hoje que eles podem votar e participar democraticamente na definição do seu futuro, esse país voltou a ter futuro e o voto deles é importante para acrescentar ainda mais confiança a esse mesmo futuro. Falar ao eleitorado jovem para, nas suas famílias, dizerem que hoje olham para o futuro com a confiança de saberem que têm um país que não é o país que existia há 4 anos atrás. Que é um país que sabe que agora pode mais. Que agora pode mais, não exclusivamente na retórica, mas pode mais na construção de objetivos muito diferenciados. Termino esta intervenção, como eu vos disse, com os olhos colocados no futuro. Dia 4 de outubro será a data de decidirmos o que queremos para Portugal. Primeiro, se queremos manter o rumo com provas dadas e resultados positivos, ou, em alternativa, apostar em propostas irrealistas e em modelos com provas dadas e de má memória. 2, saber se queremos pensar com imediatismo ou pensar a longo prazo como um maratonista. Saber se queremos continuar a reformar Portugal ou a regredir para o imobilismo populista que espera pelas próximas eleições para não desagradar a ninguém. Saber se queremos estabilidade, gradualismo e segurança no caminho, ou saber se queremos apostar em aventureirismos e conduzir Portugal para a instabilidade. Há uma coisa que vos posso garantir: se fomos capazes de, nestes 4 anos de trabalho, repor a confiança, recuperar a economia e fazê-la crescer, recuperar o emprego, preparar o futuro em tempos de adversidade e de grandes constrangimentos económicos, seremos então capazes de fazer Portugal poder mais no futuro. Quem conseguiu mais com as dificuldades, conseguirá mais ainda em tempos mais propícios. Portugal poderá fazer mais no futuro pelo Estado Social, como eu vos disse, poderá fazer mais pelo emprego, poderá fazer mais pela valorização das pessoas, poderá fazer mais pelo combate às desigualdades sociais e poderá fazer mais na construção de um Portugal sustentável. Mas se podemos hoje, de cabeça erguida, dizer que Portugal agora pode mais, é porque no passado, quando podia menos, nós acreditamos, não desistimos e trabalhamos para que hoje Portugal possa mais. Viva Portugal!